Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar, com a doutora Juliana Salum, para falar sobre o Fevereiro Lilás, o mês das doenças raras. E a gente vai tratar aqui de doenças genéticas raras oculares. Pode dar um oi para o pessoal, doutora? Olá, pessoal, um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Bom, eu vou começar com a minha audiodescrição e aí a gente começa aqui o grande dia de hoje com várias perguntas que eu tenho certeza que vocês de casa vão gostar. Eu tô com o meu uniforme, que é a minha blusa verde do Bengala Verde. Tem escrito aqui em branco Bengala Verde e tem o símbolo que é um olho com uma bengalinha no meio. Eu tô sentada numa cadeira preta de escritório, tem uma parede cinza de cimento atrás de mim. Eu sou uma mulher de cabelos altura do ombro, ruivos, olhos castanhos, nariz pontudo e lábios finos. Tem uma mesa aqui na nossa frente, entre eu e a doutora, uma mesa de madeira. E atrás da doutora tem um vidro que fica refletindo uma luz verde. Também tem umas espuminhas com formato geométrico aqui no estúdio. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Bengala Verde é uma instituição com mais de 20 anos de trabalho. É uma instituição voltada a pessoas com baixa visão. A gente busca a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, inclusão, diversidade, conscientização sobre o que é a deficiência visual e pesquisas e tratamentos, que é muito do que a gente vai trabalhar hoje aqui com a doutora Juliana Salum. A gente agradece a Roche Brasil por estar aqui patrocinando todo este podcast e se vocês quiserem é só seguir o @Roche Brasil. Além disso, curtam e compartilhem o vídeo, por favor. Aí a gente vai ficar muito feliz com isso. E vamos à apresentação da doutora Juliana. Doutora, se você quiser se audiodescrever e se apresentar para a gente. Bom, eu continuo uma moreninha baixinha, cabelo na altura dos ombros, repicado. E para quem tem deficiência auditiva, né, pode estar ouvindo aqui, tem um sinal que me caracteriza, que é o J e o óculos, que é um sinal de Libras com o meu nome. Maravilha. Bom, pessoal, a doutora, ela é médica geneticista do Instituto de Genética Ocular, professora da pós-graduação do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina e livre docente. Foi recente, eu assisti a livre docência dela, foi muito bacana. E hoje a gente vai conversar, como eu disse para vocês, sobre doenças raras oculares genéticas. Bom, doutora, primeiro de tudo, o que eu vou perguntar é o seguinte: como você chegou até aqui? Qual foi sua trajetória profissional? E uma curiosidade que eu acredito que o pessoal tenha, por que você escolheu essa área, que é uma área tão rara que tão poucas pessoas estudam? Cecília, essa história aí remonta lá ao colegial. Eu gostava muito de genética, né? Sempre gostei daqueles cálculos de genética, entender toda a razão por trás dos mecanismos de herança. Aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu logo me apaixonei pela oftalmologia e acabei aplicando boa parte daquele conhecimento que eu fui me aprimorando na faculdade, na genética, quando eu passei como disciplina, depois no laboratório de bioquímica, fui aplicando esse conhecimento na oftalmologia. Então, acabei fazendo pesquisa nessa área das doenças
oculares de causa genética, né? Que a minha residência depois foi em oftalmologia e cada vez mais eu fui estudando essas doenças. Maravilha, muito bom, doutora. E o que é doença rara para o pessoal de casa conseguir entender? Porque a gente fala tanto esse nome, mas assim, como que a gente determina que uma doença é rara? A doença é rara, a definição é pela incidência e prevalência da doença, quer dizer, quanto daquele diagnóstico existe no mundo, né? Uhum. Tem doenças como diabetes, hipertensão, que são prevalentes, quer dizer, elas são frequentes. E tem doenças como as genéticas que a incidência é muito baixa. Às vezes a gente, dentro de 1.000 pessoas, vai ter uma pessoa, duas pessoas com aquele tipo de doença, e às vezes até em algumas situações menos ainda, né? Então são doenças pouco frequentes na população. Muitas delas são genéticas, mas nem todas. Então, tem algumas doenças infecciosas, por exemplo, que são raras. Tem doenças autoimunes que às vezes entram nessa categoria de raras. Então, não é só a parte genética, mas muitas são genéticas. E dentro da oftalmologia, o que seriam doenças raras? Por exemplo, as distrofias de retina, que é o que a gente mais estuda aqui dentro do grupo das raras, né? Uhum. A gente tem situações bem raras, se a gente for pensar numa maurose de Leber ou numa síndrome de Usher, e tem outras um pouco menos raras, mas ainda assim raras, como a doença de Stargardt, que dentro de todas as raras distróficas são um pouquinho mais prevalentes. Existem outras doenças genéticas oculares que não afetam só a retina, né? Você pode ter uma catarata congênita, um glaucoma congênito, uma distrofia de córnea, não de retina, né? Córnea é a parte mais anterior do olho. Então, nem todas são de retina, mas como muitas das doenças da parte anterior do olho, como da córnea ou da catarata, a gente tem um tratamento cirúrgico, a gente, como oftalmologista, tem o que oferecer a nível de tratamento para o paciente, muitas vezes cura e aquilo passa a não ser um problema tão grande, né? Por exemplo, uma catarata congênita que é operada, tiver um prognóstico bom, aquilo está resolvido na vida desse paciente. Ele só vai ter que pensar de novo nesse assunto, claro, fazer o acompanhamento, mas ele só vai pensar quando ele resolver ter filho e vai saber se tem chance de passar para o filho ou não. O Tá. problema das doenças da retina é que muitas vezes a gente não tem tratamento. E isso é que faz os pacientes se juntarem, né, dentro de associações, porque eles querem lutar por uma causa comum. Quer dizer, como eu vivo com isso e como a gente vai conseguir um dia tratar esse tipo de doença. Então, tem essa diferença grande entre o segmento anterior e o segmento posterior. Às vezes o pessoal fala também, por que que não transplanta a retina? Não, a gente tem transplante de córnea, que também é do segmento anterior do olho, né? E algumas das doenças da córnea a gente consegue tratar desse jeito, mas a gente ainda não consegue transplantar a retina. Ah, entendido. E doutora, dentre as doenças que você mais trabalha, que são as doenças genéticas oculares, como que é feito o diagnóstico disso, né? Como que as pessoas chegam até você? Porque pelo que você está dizendo aqui, é algo muito específico e especializado que eu imagino que não existam muitos oftalmologistas com essa especialidade ao redor do Brasil. Então, como que essas pessoas conseguem chegar num diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, ele sai da consulta oftalmológica, Tá. tá? Só que nem sempre os sinais e os sintomas são muito evidentes. E nem sempre o médico tem experiência em ver aquele tipo de doença, justamente pelo fato dela ser rara, ele não ter tido a oportunidade de conhecer um paciente antes. Depois que ele vê o primeiro, ele vai ficar muito mais esperto e ligado para um próximo que apareça com a mesma queixa do primeiro, né? Aquele paciente que vem acompanhando lá, vai trocando óculos, né? E troca o óculos e o óculos não tá bom, e volta e o óculos não tá bom, tem que pensar que tem alguma coisa errada aí, tá? Quando, por acaso, alguém comenta assim, dentro de uma retinose pigmentar, não tô enxergando bem à noite, ou esbarro muito nas coisas, tá? Aí, isso acende a luzinha ali e o médico
opa, pode ter alguma alteração de campo, pode ter alguma questão relacionada à cegueira noturna. Mas nem sempre o paciente fala isso. Ele fala que o óculos não tá bom, troca meu óculos e fica naquela história. Então, é da conversa, né? E de perceber que tem algo mais. Porque às vezes ele já está sentado na cadeira, né, da consulta, está lendo lá na frente, é difícil perceber que tem algo errado. Tem que conversar e tirar isso da história. Se perceberem, né, aí vão pedir exame de campo visual, exames, vai olhar a retina com maior detalhe, que também às vezes no começo da doença a retina é normal, então olha lá e não vê nada errado, né? Como é que vai fazer o diagnóstico? Claro, quando já tem uma pigmentação maior, quando na doença de Stargardt já tem depósitos flex na retina, são coisas que chamam a atenção do médico, ele faz esse diagnóstico. Mas às vezes isso não acontece. A gente tem uma fase, na verdade, em toda a doença, onde a gente tem alteração da função, mas não tem alteração anatômica do tecido, né? Então, você não percebe que tem alguma coisa errada, por exemplo, né? Falando um exemplo de uma doença mais comum como a diabetes, né? Às vezes, lá, a glicemia está alterada, você olha para a pessoa, não vê nada errado nela, você vê o fundo de olho também, não tem nada errado. A alteração da retina, ela vai aparecer anos depois que a pessoa tem aquele dano da diabetes ali que já vem acontecendo já há alguns anos, né? Então, mesmo a retinose pigmentar, a cegueira noturna, se você for falar com uma pessoa que, digamos, tem o diagnóstico da retinose lá pelos 15, 20 anos, mas se você puxar na história, vai ver que desde criança ele já não gostava de jogar futebol à noite, ele não gostava de sair de casa à noite, tinha que pegar na mão de alguém, e era normal, ele era assim. Uma pessoa gostava de estar junto com a mãe na hora que eu ia sair à noite. Quem que ia estranhar isso? Ninguém. Então, às vezes, perceber isso leva um tempo. Mas só que o diagnóstico ele é na consulta e decorre da história, de quanto você conversou com o seu médico. E nesses casos que não tem nada anatômico perceptível, como que o médico vai conseguir fazer o diagnóstico? Você está contando que pela história, mas e se o médico não se atentar tanto a esses detalhes da história que você relatou aqui? Um exame funcional é o campo visual, Tá. tá? O campo visual acho que é o exame mais fácil e é o exame que tem no Brasil inteiro, né? Então, você pedir um campo visual não é uma coisa muito difícil, né? Perfeito. Você pediu campo alterado, tá? Em geral, glaucoma é uma doença mais prevalente que altera o campo visual, mas as distrofias também, então, diagnóstico diferencial. Então, o campo alterado talvez seja uma forma fácil de perceber que existe um problema de verdade, aí você vai fazer mais exames, né? Você pode fazer um OCT, uma retinografia, uma autofluor, mas esses exames servem muito mais para a gente determinar em que ponto está a doença do que dizer se tem a doença ou não. Dizer se tem a doença ou não, na consulta você consegue falar. Entendi, perfeito. E o diagnóstico, ele é só clínico? São só com esses exames? Ou também tem alguma parte genética no diagnóstico? Não, claro que tem a parte genética, e a parte genética ela tem duas partes. Uma parte clínica, onde a gente conversa com o paciente, vê a história familiar, como que a doença foi passando de uma geração para outra, ou tem mais alguém afetado. Aconteceu de saltar uma geração, tipo, tinha um avô que tinha o problema, a pessoa, o pai e a mãe não tinham, e essa pessoa teve a doença. Ou aconteceu um casamento consanguíneo, e aí aquele gene que é raro na população, mas dentro daquela família não é tão raro assim. Então, aí por um casamento, duas cópias do gene com alteração acabam se encontrando de novo, né, na hora de formar aquela pessoa. E então essa análise clínica a gente já faz há muitos anos. Isso faz desde a minha graduação. Antes disso a gente já fazia. Agora, os testes genéticos, a gente vem estudando isso e tentando há muito tempo. Mais ou menos de 2017 para cá, esses testes ficaram mais eficientes. E hoje é bem comum a gente fazer o diagnóstico molecular por um teste genético que vai sequenciar um grupo de genes
e tentar identificar quais os que têm a mutação e qual que se encaixa no diagnóstico daquela pessoa. Perfeito, doutora. Então, só para o pessoal de casa aí acompanhando, a doutora já nos explicou o que é uma doença rara, o que é uma doença ocular rara, quais têm tratamentos, quais não, que nem todas são genéticas. Também contou um pouquinho de como fazer esse diagnóstico. E agora eu tenho uma pergunta sobre o teste genético que muitas pessoas perguntam para a gente no Bengala Verde. É é o oftalmologista que pede? É o geneticista? Como as pessoas fazem para ter acesso a esse pedido de teste genético? Cada vez está ficando mais difundido isso, né? Quando surgiu, era bem difícil ainda. A gente tinha que sequenciar gene por gene, era muito complicado. Hoje em dia, com esse sequenciamento de nova geração, que sequencia vários genes ao mesmo tempo, desmistificou um pouco a utilização desse teste em várias especialidades. Então, o geneticista é a pessoa mais preparada, que tem um conhecimento maior de genética. E se você for pedir um teste maior, um exoma, um genoma, ou se a pessoa tiver alteração em outro órgão, quer dizer, nós não estamos falando de uma doença só ocular, mas tem alteração renal, tem alguma alteração neurológica, aí é melhor que a gente tenha um geneticista cuidando disso, porque tem um olhar mais amplo do que o olhar do oftalmologista. Mas tem alguns painéis que estão com genes específicos da oftalmologia. Existem subespecialidades da genética, por exemplo, cardiogenética. Se alguém tem um problema de uma arritmia congênita, então a gente tem um teste cardiológico que vai estudar as arritmias. Se você tiver uma doença tipo uma epilepsia, você também tem lá um teste que o neurologista pode pedir da epilepsia. Então, o teste, o painel de genes relacionados à retinopatia, ele pode ser pedido por um oftalmologista. Tá. Existe uma limitação, na verdade, no órgão pagador, que se é uma pessoa que tem um convênio, às vezes o convênio quer que um geneticista dê um aval de que realmente aquele teste é necessário. Então, por conta de órgão pagador, às vezes você precisa que o pedido venha de um geneticista, mas o oftalmologista, diante de um caso oftalmológico de causa genética, ele sabe que aquele teste tem indicação e todo médico pode prescrever qualquer tipo de teste. Então, ele pode pedir esse teste, sim. Quando vem o resultado, aí é o novo desafio, né? Nem todo mundo está preparado para interpretar o resultado do teste. Às vezes, vem um teste, assim, muito claro o resultado, né? Tem lá, você já está suspeitando uma doença de Stargardt, vem duas mutações lá no gene ABCA4, que é o gene mais frequente da doença de Stargardt, então, aparentemente está fechada a situação, tá? Para o olhar, às vezes, do oftalmologista, então eu já estou com o diagnóstico. Mas, às vezes, mesmo nessa situação, pode ter algumas pegadinhas nesse teste, né? A turma do Stargardt já até sabe, né? Que, às vezes, tem gente que tem Stargardt, tem 4 mutações, 3 mutações. Então, ter duas, às vezes, não é o diagnóstico fechado. Então, aí vem um pouquinho a diferença do especialista, que já tem um olhar um pouco mais crítico nesse resultado e pode aconselhar com uma precisão maior, ou da pessoa que é especialista em distrofia de retina, né? Do que a pessoa que não tem muito hábito de pedir o teste. Muitas vezes a gente dá um suporte para o oftalmologista que viu o caso, que está distante, porque o Brasil é enorme, né? Ainda mais agora depois da pandemia, a gente aprendeu muito a trabalhar com à distância, né? Com consulta virtual, com telemedicina. Às vezes essa orientação ela é para o paciente, às vezes é para o médico que viu aquele caso, né? Então, de ontem para hoje mesmo eu estava conversando com um médico da Bahia que estava lá. E agora? O paciente nitidamente tem retinose pigmentar, fez um teste que foi negativo, e aí? Não tem uma doença? Claro que tem, não mudou. O fundo de olho está mostrando que tem, só que o teste não achou. Aí o oftalmologista está lá, e agora o que eu faço? Entendeu? Então, às vezes, a gente dá um suporte à distância para o médico que também tem dúvida, pelo fato de ser uma doença rara, pelo fato dele não ver isso toda hora.
Esse ponto que a senhora trouxe, eu acho bem importante para o pessoal de casa, de entender que não é porque o seu teste genético não deu conclusivo que você não tem a doença. Você tem a doença, só o É, teste que não conseguiu é. descobrir a causa genética da sua doença, mas a doença está lá, né? Isso é bem importante de frisar. E, doutora, como você acha que a ciência ajuda o campo da genética ocular? Qual é o papel da ciência? Bom, é essencial na forma de organizar todo esse pensamento científico, desde da consulta, da forma com que você atua, da forma com que você conversa com o paciente, que você analisa as famílias, dos testes que você usa, né? Por exemplo, muitos de vocês devem ter feito o exame de OCT, né? OCT é um exame relativamente recente. Quando eu me formei, não existia OCT, ele apareceu lá um pouquinho antes de 2000, mais ou menos. Então, quem tinha testes, quem fez exames antigos, muitas vezes tinham que fazer retinografia fluorescente, injetava o contraste na veia, era muito mais chato. Hoje a gente usa muito menos esse teste, tem menos risco e a gente consegue enxergar detalhes da célula, né, as camadinhas da retina muito melhor. Então, isso foi um avanço da ciência muito grande. A genética, ela conseguiu separar os diagnósticos de distrofia em subespecialidades, porque em pesquisa tem muito a ver essa questão de catalogar e separar coisas, tá? Tá, Enquanto você está achando que todas as retinoses são uma doença só, como que você vai tratar, né? Você não vai conseguir tratar todas da mesma forma, você tem que entender qual que é o caso daquele paciente. A mutação é em qual gene, né? Qual que é o mecanismo que está errado? Às vezes até tem genes que têm ações ali meio conjuntas, então eles têm um mecanismo meio parecido, outro tem um mecanismo totalmente diferente. O que eu usar para um grupo, não vou poder usar para o outro, então tem que ser super específica. E o ideal na genética seria você tratar o erro, né? Então, a terapia gênica é um super avanço que a gente participou. Eu acompanho a terapia gênica desde que ela estava lá nascendo, né? Até as pesquisas clínicas, agora a aplicação na prática, já ter o primeiro produto comercial, trazer esse produto comercial para o Brasil e finalmente conseguir tratar os pacientes brasileiros, né? Uma jornada aí de muitos anos, que foi essa jornada da primeira terapia gênica. E é uma terapia específica para aquele gene. A gente coloca lá embaixo da retina o gene que está mutado naquela pessoa, porque é o defeito que ela tem. Então, eu estou corrigindo o problema no defeito preciso. E a gente tem vários estudos em andamento para outras terapias, né? Agora a gente vai começar, por exemplo, um estudo para o USHER2A, tá? Para mutação, uma mutação específica, que ela vai corrigir exatamente uma partezinha lá do gene USHER2A. Então, essa pesquisa está começando, é muito parecida com uma outra pesquisa que já está em andamento, que é para amaurose congênita de Leber, relacionada ao gene CEP290, também uma mutação específica, que usa não um tratamento com DNA, como na terapia gênica, mas um tratamento com RNA, que substitui aquela a área que estava faltando ali do DNA ou do RNA, né? uhum, Então, a gente não teria essa oportunidade de chegar nessa perspectiva de tratamento se eu não tivesse o conhecimento de quais genes estão envolvidos e o conhecimento de qual é a mutação de cada pessoa que eu estou tratando, né? Então, a hora que eu faço o diagnóstico clínico, fiz os exames clínicos lá, fiz retinografia, fiz OCT, vi o campo visual, eventualmente um ERG, caracterizei a parte oftalmológica. Fiz o teste genético daquela pessoa. Descobri que a mutação está no gene USHER2A, tá? Tem gente que tem mutação no USHER2A que tem Usher. Tem gente que tem mutação no USHER2A que tem retinose pigmentar. Dentro do gene todo, a mutação está num pedacinho específico lá. Então, essa pessoa vai qualificar para entrar nesse estudo dessa terapia com oligonucleotídeo para USH2A. Se eu não soubesse, se a ciência não tivesse construído toda essa historinha, tá? Como que eu estaria nessa fase agora começando a tratar? Claro que eu quero ter tratamento para todas e está aumentando, né? A gente já tem
GUS 2D com tratamento RDH12, aí a gente está torcendo para que o tratamento vá da parte básica para a fase clínica, né, que é mover da bancada de pesquisa para o paciente. O RPGR é outro gene que está em fase avançada. E a pesquisa, ela não é assim, eu quero que você pesquise esse gene, tá? Não é só isso. A gente tem que ter quase que assim um alinhamento dos astros para a coisa acontecer, né? Tem que ter muita coincidência de coisas, né? Às vezes me perguntar por que o RP65 foi primeiro e o meu não, né? Por quê? Porque primeiro se conhecia o diagnóstico. Era uma doença grave que justificava eu fazer alguma coisa muito nova. Se conhecia o gene, existia um camundongo que tinha aquela mesma mutação, uma mutação naquele gene, existe um animal de porte um pouco maior, porque depois que dá certo no camundongo, você passa para testar num animal de porte maior, mas esse animal tem que existir. Então, teve essa possibilidade. E aí se passou para pessoas. E, no caso, era uma enzima, que é mais ou menos, é um pouco mais fácil do que um gene estrutural. Hoje a gente já tem gene estrutural sendo testado terapia gênica, mas no começo a gente achou que ia ser um pouco mais difícil, então, por isso o RP65 foi antes. E aí, de repente, quando a gente tem essa situação que está tudo, tudo caminhando para dar certo, a gente não tem um laboratório correndo atrás dessa pesquisa, a gente tem vários laboratórios correndo atrás. Então, para o RPGR, a gente tinha pelo menos uns 4, hoje ainda vi um outro, né, na China. A China é um pouco mais difícil a gente ter acesso. Mas por quê? Porque agora está no momento, tudo está alinhado, né? Os astros estão alinhados para esse negócio sair. Então, tá no caminho. Eu tenho uma doença que ela não é rara, ela é ultra rara, né? Hoje mesmo atendi uma moça que tinha uma mutação no gene AHI, que é um gene muito raro. E aí é um pouco mais difícil para a gente ter essa terapia. Então, tudo tem que alinhar e tem que ter um pouco mais de pacientes, né? Quando você tem uma coisa muito rara, é um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Às vezes, por exemplo, tem um gene que é super raro no Brasil. Os pacientes que tem aqui, da distrofia de Biet, por exemplo, a maior parte é japonês, tá? Só que no Japão não é raro. Aí a pesquisa provavelmente está se desenvolvendo no Japão. Vai beneficiar o paciente brasileiro também. Então, tem que tudo tá alinhado e caminhando junto, mas a pesquisa caminhou muito, né? Eu me formei em 90, então de 90 até agora eu vi a evolução foi tremenda. O primeiro gene que se conheceu de retinose pigmentar foi em 84, então de lá para cá, primeiro que foi a corrida do projeto Genoma, né? Cada vez mais identificando genes, e agora numa fase que muita coisa de pesquisa acontecendo. Por sorte, assim, eu formei uma equipe que trabalha comigo e a gente tem, mesmo assim, tem corrido para dar conta de tantas pesquisas que estão acontecendo tudo junto. É incrível isso que a doutora Juliana está trazendo. O pessoal de casa, eu já falei em alguns episódios, mas eu vou repetir para quem ainda não assistiu. Eu sou aluna de doutorado da doutora Juliana. Estou tentando trazer aqui para vocês as perguntas que mais fazem, mas eu já assisti essa aula muitas vezes, mas eu adoro, porque toda vez fica mais claro e a gente aprende muito. E realmente, do tempo que eu estou com ela, que é de 2019, já mudou muito o nível de pesquisa, a quantidade de farmacêutica estudando, o quantas pesquisas já estão nessa fase que ela está contando, né, de testes em humanos e não mais em animais. É uma mudança muito rápida em poucos anos, então realmente e nem eu imaginava, eu sabia porque ela falava que iria acontecer, mas a velocidade com que está acontecendo e a intensidade, a gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica correndo. Se a gente corre, a doutora Juliana corre mais ainda atrás disso, né, para conseguir dar conta de tudo. E, doutora, o quanto é importante o trabalho colaborativo com o exterior para que a gente consiga trazer essas pesquisas para o Brasil? É essencial. Em doença rara é essencial, porque você não tem uma quantidade de pacientes suficiente para fazer pesquisa num lugar só. Então, você tem que juntar a casuística com outros médicos, né?
muitas vezes internacionais, para poder a coisa andar. Então, muitas das pesquisas são multicêntricas, e aí todo mundo tem que fazer o mesmo protocolo, igual, então tem que ser em centro de referência, tem que estar todo mundo qualificado para trabalhar na mesma forma, tudo tem que estar estandartizado, os testes. É um trabalho bem minucioso e detalhado. E como que um paciente que pode estar assistindo faz para descobrir se ele pode participar de uma pesquisa ou algo nesse sentido? Que caminho ele tem que percorrer? A gente revê o paciente a cada consulta que ele aparece, tá? Então, claro, o paciente está no banco de dados, às vezes a gente sabe que ele tem determinado gene, e aí a gente chama para uma pesquisa que a gente sabe que vai acontecer. Mas, apesar disso, eu acho que isso aí funcionou até um certo tempo. Eu acho que hoje tem tanta coisa que a gente tem que rever o paciente a cada vez que ele vem, o que de novo aconteceu e como está o estado da visão dele. Porque, por exemplo, uma pesquisa de RPGR, mas quanto de visão o paciente tem? Como que está o ACT? Quanto de célula ele tem? Vai dar para entrar? Não vai dar para entrar? Então, a gente tem que rever o paciente sempre, ele tem que estar acompanhando de perto mesmo. Entendido, muito bom. E esses tratamentos que a senhora está trazendo, ou tentativas de tratamento, eles são para melhorar a visão da pessoa ou para estagnar a doença? Tem todos os tipos de situação, Cecília, porque às vezes a gente está com uma situação que é específica, medicamentosa, a gente pode tratar talvez numa fase um pouquinho mais inicial. Outra que é específica, mas já é um pouco mais invasiva, como uma terapia gênica, e a gente, em geral, não trata tão no começo, mas um paciente que já tem o problema instalado. E algumas vezes o paciente que tem a doença mais avançada, ele já não qualificaria para entrar numa terapia gênica específica para o gene dele, porque para uma terapia gênica eu preciso colocar aquele gene, ou aquele vetor viral que carrega o gene, dentro de uma célula do paciente. Mas se ele já tiver perdido muitas células, tiver poucas células residuais, eu não vou conseguir fazer terapia gênica. Aí a gente tem que entrar para um outro grupo de estratégias de pesquisa, né? Ou atuar como a célula-tronco, que ainda é pesquisa, que sempre é uma expectativa, mas a célula-tronco ainda não é uma realidade, né? Mas é uma linha de pesquisa bem forte. Ou uma optogenética que vai trabalhar com as outras células residuais, né? Não o cone ou bastonete, mas talvez algum cone dormente ou na verdade, esse termo dormente não faz tanto sentido, mas ok, é usado desse jeito, né? Alguma célula que não está mais tão funcionante, talvez seja melhor a gente colocar dessa forma. Ou uma célula bipolar, uma célula ganglionar, colocar essas células para fazerem a função da visão, que o fotorreceptor não está conseguindo fazer mais. Então, tudo vai depender da estratégia em que fase a doença se encontra e que tipo de recurso eu tenho. Então, alguns são para não piorar, né? Como aquela estratégia que a gente teve no estudo do Acusella e algumas outras pesquisas aí relacionadas à doença de Stargardt, que visam tentar segurar a doença. A terapia gênica com pro RPE65 já permite uma melhora na visão, né? Quem vai melhorar mais? Quem vai melhorar mais é quem tem mais célula, que são as crianças que não têm a visão tão adiantada. E numa situação super avançada, talvez se eu conseguir pelo menos segurar a visão, já estamos no lucro, né? Então é um RP65, mas está muito avançado. Talvez vá conseguir só segurar o que a pessoa tem. A gente ainda está aprendendo, né? Mesmo o RP65, a gente está acompanhando os casos que a gente fez, né? A gente já tem agora uma quantidade de pessoas tratadas que já para a gente já gera uma experiência boa de tentar entender por que que um vai melhor, aonde que está a indicação que é mais eficiente, quais as complicações, né? A gente também vai aprendendo ao longo do caminho. A gente não tem tudo isso aí formado. E teve estratégias, por exemplo, como a terapia gênica da coroideremia, que era
Ela tinha a perspectiva de talvez melhorar um pouco, mas se segurasse já seria bom, né? Mas ela não conseguiu mostrar essa melhora, e aí ela acabou não sendo aprovada inicialmente. Então, a gente ainda continua nessa pesquisa, a gente ainda tem seguido os pacientes que fizeram a terapia gênica para corideemia, mas ainda não está uma situação muito fácil. Maravilha, doutora. E qual é o risco de um paciente participar em uma pesquisa? E a gente recebe muito essa pergunta do público. Toda pesquisa tem risco, toda. Tudo em medicina tem risco, né? Você vai fazer uma injeção para tratar DMRI, tem risco. Você tem risco de infecção, tem risco de hemorragia. Tudo a gente tem que pôr na balança risco-benefício, tá? Os pacientes, você que é psicóloga sabe disso, eles tendem a olhar só a parte boa, como se fosse 100% dar certo. E às vezes a gente tem que ser até um pouco chato e, num pré-cirúrgico, mostrar todos os riscos que o paciente tem, porque ele tem que estar entrando naquela decisão, né, sabendo o que ele está escolhendo. Então, isso foi muito claro agora, nos casos que a gente abordou da terapia gênica para o RP65, que o pessoal vai achando que é milagroso, vai fazer, tô curado. Não, não é assim. Né? Vamos melhorar um pouco, vamos melhorar o campo. Tem risco? Tem risco bem sério. Tem risco de perder a visão. Então, tudo a gente tem que explicar, tudo a gente tem que conversar. Em toda a pesquisa a gente conversa muito isso, explica o risco e o benefício. E todo procedimento cirúrgico, uma cirurgia de catarata tem risco, todos os procedimentos médicos têm riscos. E se algum médico falou que não tem, desconfia porque tudo tem Porque o risco. risco existe, com certeza. Existe. Sim, sem dúvida. A gente busca as escolhas mais seguras, né? A gente tem mais experiência que o paciente, claro, a gente tenta mostrar isso para ele. Às vezes tem um que é mais atirado, não, eu quero de qualquer jeito. A gente tem que sempre trazer e conversar e explicar, alinhar, né? Alinhar os pensamentos do paciente junto. Às vezes eu peço para a Cecília me ajudar a alinhar, porque nem sempre é fácil. Não, é um grande trabalho. Não é só cuidar das pessoas que não têm tratamento para a doença delas, é também cuidar das pessoas que podem vir a participar de pesquisas, né? Como elas lidam com todo o funcionamento, né? As pessoas ficam muito na expectativa de que com certeza vai vir a cura e não param para ouvir muitas vezes o que o médico já disse muitas e muitas vezes. É como que a gente faz a pessoa entender, né? Muitas vezes acham até que, você está sendo pessimista. Não. A gente está te trazendo a realidade para que você tenha uma expectativa de acordo com o que está acontecendo ali, né? Isso é muito essa palavra, é alinhar a expectativa com a realidade, né? Porque o paciente sempre tem uma expectativa maior do que a realidade da ciência. Sim. A gente tem que estar alinhado. E na pesquisa, isso ainda tem algumas peculiaridades, que a gente não sabe se a pesquisa vai dar certo, né? Se eu tivesse certeza, não era pesquisa, já era um tratamento aprovado. Então, tem que aprender a lidar com isso também. A gente tem pesquisa que teve sucesso, que virou uma medicação. Teve pesquisa que, assim, teve sucesso, mas não o suficiente para virar medicação. E teve pesquisa que foi abandonado o tratamento porque achou que não valia a pena. Sim, com certeza. Então, é trabalhar com expectativa, né? É isso mesmo. E, doutora, você poderia contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a experiência da terapia gênica do RP65 aqui no Brasil? Como foi para a senhora, a primeira, quando foi? Eu venho acompanhando essa pesquisa desde que ela era pré-clínica. Aí a Jean Bennett aprovou ela nos Estados Unidos por volta de 2007, já estava começando a pesquisa, né? Eu participei com eles de uma parte da pesquisa, mais o estudo de história natural. Aí foi aprovada nos Estados Unidos, depois foi aprovada aqui no Brasil, um pouquinho por volta lá do começo da pandemia, né? E a gente fez o primeiro caso em maio, já bem assim naquele momento de pandemia, foi realmente um desafio, aonde todo mundo com medo do vírus do Covid e a gente trazendo um outro vírus para dentro do hospital, que era o vírus carregando o RP65. Então, foi um momento viral meio complicado. Aí fizemos o primeiro caso, foi lá no Einstein,
Depois teve todo um trabalho para a gente conseguir preparar o Hospital São Paulo para também estar apto a fazer essa cirurgia. Conseguimos fazer isso, aí fizemos aí algumas cirurgias lá dentro do Hospital São Paulo. Aí teve toda uma discussão aonde seria o local melhor ou não. Hoje a gente está com o grupo fazendo a terapia tanto no Hospital São Paulo quanto no Einstein. Infelizmente, a Conitec ainda não incorporou essa tecnologia. Eu acho que é um trabalho grande. O fato de ser uma doença rara, ela tem que ter uma conversa diferente, né? E agora, com essa experiência que a gente já tem de ter tratado já 8 casos aqui no nosso grupo, a doutora Fernanda Porto já tratou um em Minas também, então já são 9 casos aqui no Brasil. Com essa experiência, a gente consegue já voltar e pensar em ressubmeter de novo, né? Pensar em de novo criar esse acesso para que não fique uma luta que precise de judicialização. A gente entender quais os casos que se beneficiam, quais os casos que não vale a pena indicar, né? Então a gente aprendeu bastante aí nesse caminho. Legal. E, doutora, você está falando bastante da sua equipe, né? Você podia contar um pouquinho para o pessoal como é a equipe, como ela é constituída, para eles descobrirem o quanto tem por trás, o que vocês não imaginam, né? Ah, quando eu quis aprender um pouco mais dessa parte de biologia molecular, não tinha nada no Brasil. Aí eu viajei lá para o Johns Hopkins, lá em Baltimore, e fiquei lá com a professora Irene Malmeny, né? Foi minha orientadora lá, que me fez. Eu fiz o doutorado nessa área lá, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 98, falei, beleza, agora eu vou fazer todos os testes genéticos aqui no Brasil, vou fazer tudo e super difícil. Mesmo lá ainda não dava certo, né? Tanto que eu comentei agora há pouco que começou a dar certo mesmo em 2017. Então, você imagina, ó, de 98 a 2017, eu fiz várias iniciativas e era muito difícil as coisas darem certo e funcionarem. Aí ficou muito claro para mim nesse momento que não estava ainda na hora, não dava para fazer ainda algumas coisas. E eu precisava ter trabalhar em equipe. E aí eu foquei, mergulhei em. Eu já dava aula lá na Unifesp, mas resolvi trabalhar mais na pós-graduação e preparar pessoas para atuarem dentro dessa área. Então, comecei a ter vários fellows que foram se especializando dentro dessa área. Vários atuam comigo até hoje, né? Vocês conheceram, por exemplo, a doutora Mariana Valim Salles, né? Que hoje é a doutora Mariana Stargardt, né? Todo mundo conhece ela. Fez a tese em doença de Stargardt. A Fabiana fez a parte de genética. A Carita, muitos entraram na pesquisa da Carita de retinose pigmentar. Que eram biólogos de formação, tive alguns outros, tive uma outra aluna também psicóloga antes de você, Cecília, e vários oftalmologistas. Então, hoje, a doutora Rebeca, o doutor Uber Vasconcelos, vocês conheceram ele, né? O Caio, a Gabi, que fazem pesquisa, eles me ajudam assim na coordenação de pesquisas, a doutora Mariana Mattioli, que estudou muito as doenças raras e fez várias publicações aí a respeito. Então, hoje, eu não estou mais sozinha, tá? Porque antes eu realmente era sozinha no que eu fazia. Hoje tem um grupo por trás que consegue, às vezes, atender demandas em outras áreas do Brasil, né? A doutora Mariana dá uma retaguarda lá no Paraná, tem ex-alunos espalhados em vários lugares, tem aluno mesmo os que passam no setor de retina, eles têm um contato grande com essa questão de distrofia de retina, o ambulatório, a genética. Passa no ambulatório também os residentes da genética e alguns da neuro, alguns da oftalmopediatria. Então, essa informação ela foi difundida. Hoje é uma rede, tem médico espalhado pelo Brasil todo. Então, eu acho que foi um papel muito grande esse, de espalhar esse conhecimento pelo Brasil todo. E aí, o paciente, por exemplo, ontem me ligaram, tem um paciente em Campinas. Não precisa vir aqui não, ó, tem um Dr. X, você procura em Campinas, você não precisa vir para São Paulo.
E assim pelo Brasil todo, tem referência em todo lugar e boa parte das coisas você consegue fazer à distância. Claro que, tá, achou, tem um paciente lá em Fortaleza que tem lá o RP65. Esse vai vir para São Paulo, porque é um paciente que vai receber a terapia gênica quando conseguir aí pelo processo, né? Uhum. Então aí você tem centro de referência para doença rara, que vem para o no nosso centro, tanto lá o Instituto de Genética Popular quanto a atuação lá dentro do ambulatório do Hospital São Paulo. São lugares onde a gente tem um time que está todo preparado, que não envolve só uma pessoa, mas é um que está olhando a cirurgia, outro que está olhando o desenvolvimento infantil, o outro que está conversando com os pais, dando apoio psicológico, uma que faz toda a organização dos genes, o outro que faz o exame. Então, é um time que tem aí por trás. É bem importante ser um time. Sim, com certeza. Muito bacana, doutora. E você está contando muito do time, de quantas pessoas com diferentes especialidades precisam estar com você para te ajudar nessa e o quanto você conseguiu espalhar o conhecimento da genética ocular no Brasil. E o grupo de pacientes, né? Qual é o papel dele na sua vida? Como você se envolveu com os grupos e como nós, pacientes, podemos te ajudar? Bom, nessa época que eu voltei em 98, né, eu já fazia pesquisa nessa área e em 2000 já existia um núcleo do grupo Retina São Paulo se formando, e aí eles devem ter feito uma pesquisa e me encontraram, né? Quem que é a doida que faz pesquisa nessa área? Aí me acharam, e desde então eu venho trazendo informação para os pacientes nas reuniões, né? E muitas vezes participando dos eventos que eram do Retina Internacional fora do Brasil. Hoje, com internet, com globalização, quer dizer, o volume de informação é enorme, né? O que antes a gente tinha que ir fora para conseguir, hoje a gente tem formas até diferentes de receber essa informação. Mas aí o que mudou nesse tempo é que as pesquisas foram se fortalecendo e aí os trabalhos multicêntricos de pesquisa foram ficando cada vez mais fortes. Então, ainda é muito importante essa participação internacional, ter esse nome fora para trazer essas oportunidades para o paciente do Brasil. E o grupo de pacientes é super importante na difusão dessa informação, né? Eu estou falando aqui com você e eu sei que isso aí está replicando no Brasil todo. Às vezes eu acho graça lá no consultório, principalmente no grupo de Stargardt, né? Que eu acho que é um grupo que fala bastante, dá a impressão que eu falo para um paciente e daqui a pouco todos estão sabendo, né? É um mecanismo de comunicação muito grande dentro dos grupos de pacientes, né? Tanto Retina Brasil, Retina São Paulo, Bengala Verde, que tem uma abrangência ainda maior, porque ele cobre também não só as doenças oftalmológicas, mas outras causas de doença que causam baixa de visão. Então, tem uma importância bem grande e tem a importância social também, não só nessa área de pesquisa, que é mostrar o aspecto da vida do indivíduo. Quer dizer, estou com um problema, como eu vivo, né, com esse problema. Eu nunca vi alguém com uma doença rara igual a minha. Às vezes eu apresento um para o outro, isso cada vez. Isso aconteceu muito ao longo da carreira, né, na sala de espera, isso foram as conexões que foram se formando, até que foram importantes aí para a formação do grupo. E, e às vezes a pessoa conhecer uma outra pessoa com o mesmo problema, fala, poxa, eu consigo fazer alguma coisa. Agora há pouco mesmo eu estava falando com um menino com retinose pigmentar com 11 anos, começando a perceber o problema dele, numa crise existencial assim tremenda, né? Na escola, confusão completa, você imagina 11 anos ali na escola. Ele tá com a visão ótima comparativamente e assim na história da doença. Mas a Uhum. cabeça dele tá numa desorganização enorme. Então, eu falei para ele, ó, eu trato de várias pessoas que têm o mesmo problema que você, pessoas que estão casadas, que têm filhos, que trabalham. Você não precisa
né, criar os pensamentos aí na sua cabeça. Não, vamos estudar, vamos focar no que você tem que fazer na escola e não nos problemas que você... nem vou entrar em detalhes, mas ele arrumava um monte de questões que não eram dele, né? Então, e conhecer o grupo de pacientes, claro que ele não está nesse momento, porque 11 anos a percepção do mundo é muito complicada. Mas assim que ele tiver uma maturidade para precisar conhecer uma outra pessoa, seria interessante trazê-lo aí para o grupo de pacientes para ele ver, olha, ele tem o mesmo problema que você, ele consegue viver, ele consegue fazer de tudo. Tá difícil de andar de bicicleta à noite? Tá, mas vamos fazer as coisas que dão certo, né? Então ele achava que ele não estava conseguindo ver cores, mas cores ele via. A cabeça da pessoa, não preciso falar para uma psicóloga. Cabeça Não, é isso aí eu tudo. vejo bem, conheço bem. Não, com certeza. Então eu tenho esse papel social do grupo de paciente que é muito grande. Muito bacana, doutora. E só mais uma pergunta, a gente está falando muito dos pacientes, como é lidar com os familiares, assim? Como você sente essa questão? Então, situações, às vezes o paciente encara a doença de um jeito e o familiar totalmente do outro jeito. Muitas vezes porque a pessoa que tem o problema não sabe ser diferente e ela é daquele jeito. E o familiar que tem a visão normal, né? Esse conceito normal é meio complexo, mas que não tem o problema, né? Ele enxerga aquilo como uma coisa mais grave até do que a percepção do próprio paciente. Então, tipo, como cuidar de uma criança que tem uma visão baixa, mas a criança não está percebendo que ela está nesse dilema. Então, a gente tem que equacionar os dois lados e ferramentar os pais para conduzirem de uma forma boa, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem uma família que veio do Nordeste e que tem um menino com uma distrofia de retina, simplesmente tiraram o menino da escola, né? Fica em casa, a mãe, a avó, a tia, a vizinha, todo mundo paparica ele, não faz nada em casa. Tá certo isso? Não, Não. com certeza não. Então, tem que se mover, a gente tem que, conhecendo a doença, a gente sabe como tem que lidar com a situação. A família não, mas às vezes tem uma família que tem essas. Não, mas nós cuidamos dele, todo mundo cuida dele, ele não precisa fazer nada. Não é assim, né? Então, a gente conhece o universo e ajuda a guiar dentro das melhores escolhas para o desenvolvimento daquela pessoa. Muito bacana. Bom, pessoal de casa, eu queria convidá-los, quem for de São Paulo, para o Olhos para a Cidadania. Ele é um evento aberto ao público, pacientes, familiares aí de pessoas com distrofia de retina que queiram participar. Ele vai ser no dia 22 de fevereiro, no CIMASP, que é o Congresso de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. É um evento que a doutora vai coordenar e que a gente vai falar sobre todas as distrofias e outras doenças raras oculares. Então, para quem quer interagir socialmente, se conhecer, como a doutora disse, conhecer alguém que tem a mesma condição que você, compartilhar às vezes experiências e aprender bastante sobre atualizações de pesquisa, tratamento, diagnóstico, vai ser um dia bem interessante. Vai ser no Centro de Convenções Frei Caneca, das 8 ao meio-dia e meio. A gente vai colocar aqui o link para vocês darem uma olhada. Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa sobre o mês das doenças raras, sobre doenças raras genéticas oculares? O mês de fevereiro foi escolhido por ser um mês mais curto, né? Teve 28 dias, então o dia 29 de fevereiro, doenças raras, por ser o dia raro. E ele tem o papel de mostrar, de chamar atenção para essas doenças que são menos conhecidas, né? Tanto para os médicos quanto para a sociedade. E é importante que as pessoas falem, né? Muitas pessoas escondem que tem o problema, tentam esconder o quanto podem, e esconder é muito ruim, porque ela se põe em situações que não ajudam. Isso a gente pode falar de carteirinha, né? A gente vê isso acontecer direto. Então, dizer que tem um problema é o caminho para que quem está do lado possa te entender melhor, possa te ajudar nesse caminho de viver com a doença.
E nesse mês é importante salientar também para os médicos e para os alunos de medicina, a gente tem que fazer um barulho maior para chamar a atenção de que precisa estudo, precisa pesquisa nessa área, porque tem muita dificuldade não atendida e não é o fato que a doença é rara que ela não precise ser estudada ou ela não precise de uma política pública específica para ela. Então, é o mês de fazer barulho. Na verdade, é melhor fazer barulho o ano inteiro. Para garantir, com certeza. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Queria dizer que ela foi quem nos uniu aqui no Bengala Verde, ela é a médica de todos ou dos familiares de todos aqui. Gostamos muito. Ela é nossa presidente do comitê científico, sempre nos apoia, está com a gente, nos explica, dá atenção para todo mundo. Vocês vão ver que ela é muito citada nos outros podcasts, nos outros episódios. A gente agradece todo o esforço de espalhar, né, a genética ocular pelo país e de olhar com carinho para as doenças raras oculares. Essa é a nossa luta. Espero que no mês de fevereiro vocês que estão em casa também consigam fazer bastante barulho para que a gente faça com que a nossa voz seja ouvida. Você gostaria de falar tchau para o Eu pessoal? gostaria de ampliar isso que você falou de mim, mas na verdade agora é um grupo. Tem vários médicos preparados para atender vocês. É verdade, agora ela tem uma equipe gigantesca, pessoal. Então, não é só mais centralizado nela. Porém, contudo, entretanto, todavia, foi ela que começou a história, então a gente tem que deixar isso bem marcado aqui. Eu gosto de dizer isso. Bom, e para finalizar com essa nossa ilustre convidada, que eu gosto muito, a gente tem uma lembrancinha. Oba, obrigada. Imagina, Tô vendo aqui que é uma caneca igual essa que eu tô tomando aqui. Muito isso obrigada. mesmo, é uma caneca que mantém a temperatura, tem uma tampinha, então dá para levar, colocar na bolsa e tudo mais. É do Bengala Verde, pessoal. Espero que a senhora goste muito. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por último, curtam, compartilhem esse vídeo, sigam o @Instituto de Genética Ocular para buscar informações e também para entender mais sobre a genética ocular e continuem olhando aqui as redes sociais do Bengala Verde. A gente sempre trará informações sobre a área médica também. Um abraço aí, pessoal.